Vemos aqui na palavra de Deus que a Bíblia não ensina em nenhum momento que o arrebatamento será antes da grande tribulação. E uma passagem importante para acabar, que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Não, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Versículo 15. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, a gente não vai passar na frente deles, a gente não vai ser arrebatado primeiro. Porque ao mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. Outras versões, para sempre com o Senhor. Então nós vemos aqui uma explicação mais clara de como vai ser o arrebatamento. Nós devemos associar esse texto de 1 Tessalonicenses no capítulo 4 com 1 Coríntios capítulo 15. Porque, ou seja, primeiro virá a ressurreição dos mortos e depois será o arrebatamento da igreja. Mas essas coisas irão acontecer só no final da grande tribulação, só quando tocar a sétima trombeta. E essa sétima trombeta, o que seria a sétima trombeta? Vamos para Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 15. Diz assim: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, a sétima trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo e sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: Graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e o que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinastes. Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, os teus servos e aos santos, e aos que temem o seu nome, os pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destrói a terra. E uma coisa interessante que nós podemos tirar daqui. Na crença da maioria dos pré-tribulacionistas, eles usam o texto de 1 Tessalonicenses para dizer que a igreja não irá passar pela grande tribulação, porque Deus fala que irá nos livrar da ira. Mas a ira de Deus não é a grande tribulação. A grande tribulação é a ira dos homens, é a ira de Satanás. Mas quando fala da ira de Deus, é dessa ira aqui, do versículo 18, que iraram as nações, ou seja, quando tocar a sétima trombeta, quando aparecer o sinal do Senhor, as nações irão se lamentar, mas elas também irão se irar contra Deus. Mas assim que elas venham se irar contra Deus, o Senhor também irá com sua ira também. É sobre essa ira que nós seremos livrados. É sobre essa ira de Deus. É da ira de Deus que nós seremos livrados, não da grande tribulação. Vou terminar. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Diz assim: Meus irmãos, capítulo 5, versículo 1. Mas, meus irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais que vos escrevas, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Ou seja, muitos pré-tribulacionistas, eles alegam o seguinte, que o dia do Senhor virá como ladrão. Ou seja, que a gente não espera, a gente não sabe, pode ser a qualquer momento. Porque assim é um ladrão, ele pode chegar na sua casa a qualquer momento, ele não avisa quando vai aparecer. Mas Paulo está dizendo o seguinte, Paulo em diversas cartas, Jesus também nos alerta para a gente nos prepararmos. Porque quando nós nos preparamos, dificilmente iremos ser pegos de surpresa. E olha aqui que ele fala aqui um versículo interessante, no versículo de número 4. Mas vós, irmãos, já não está em trevas. Ou seja,
a vinda do Senhor só irá surpreender aqueles que estão em trevas, ou seja, aqueles que não estiverem vigiando, aqueles que não estiverem de olho nos acontecimentos. A esse sim, a vinda do Senhor virá como ladrão. A esse sim, a vinda do Senhor será repentina e será uma surpresa. Mas para aqueles que estão esperando em Cristo, a vinda do Senhor, nós podemos não saber a hora e nem o dia, porque a palavra de Deus fala que nem a hora e nem o dia nós podemos saber. Mas nós podemos saber os tempos. Nós podemos saber mais ou menos quando está perto a vinda de Cristo, por causa das trombetas e dos acontecimentos, irmãos. Em nenhum momento a Bíblia fala que a vinda do Senhor pode acontecer a qualquer momento. Em nenhum momento fala que a vinda do Senhor será iminente. Mas o que nós vemos na Escritura Sagrada é que precisa ter acontecimento, precisa ter sinais primeiro, para que depois o Senhor venha. Não teria sentido o Senhor abreviar aqueles dias, como eu li anteriormente, se nós fôssemos arrebatados antes da grande tribulação, se nós não fôssemos passar por essa perseguição. Mas se teve a necessidade de ter esse abreviamento, do Senhor diminuir os dias, foi porque a gente iria passar sim pela grande tribulação. Você pode procurar na internet, em qualquer meio de comunicação, em livros, que você não vai ver em nenhuma parte os pais da igreja falando sobre o arrebatamento secreto. Você não vai ver em nenhuma parte os pais da igreja ensinando que nós seremos livrados da grande tribulação. Mas muito pelo contrário. Você vai ver esses ensinamentos da gente estar vigiando para que quando chegar o dia do Senhor, para que quando o Senhor voltar, a gente não venha ser pego de surpresa. Mas quem vão ser essas pessoas que vão ser pegas de surpresa? Vão ser aquelas que não estarão de olho nos acontecimentos. Vão ser aquelas que durante a grande tribulação, que vão negar o anticristo, vão estar vivendo do bem e do melhor aparentemente. Porque a igreja não vai ser pega de surpresa nesse tempo, porque a igreja estará sendo perseguida, e a igreja estará com uma atenção redobrada. O tema que eu queria estar deixando nesse vídeo, sobre a questão do arrebatamento. O arrebatamento não será secreto. A igreja não irá ser livrada da grande tribulação. Mas iremos sim passar pela grande tribulação. A igreja irá passar. Talvez você que esteja assistindo não passe. Mas os nossos filhos poderão passar por isso. Então nós devemos preparar essa próxima geração para o que está por vir. Para as perseguições. Mas tenha esperança que o tempo do Senhor irá chegar. Que quando o Senhor voltar, Ele irá colocar o seu reino aqui na terra. E todas as lágrimas que você derramou aqui nessa terra serão enxugadas por Ele, como diz em Apocalipse. Se você quer um governo justo aqui na terra, se você imagina um governo justo que não tenha mortes, que não tenha tristeza, esse governo irá chegar. Esse governo será o governo de Jesus Cristo. Será o seu reino aqui na terra. Em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 6, fala: bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque eles reinarão com Cristo. E nós que temos corpo glorificado, aqueles que vão ser arrebatados com a igreja, eles também irão reinar com Cristo também. Porque terão seus corpos glorificados também. Essa é uma mensagem não de alerta, não de deixar você aterrorizado, mas é uma mensagem de alerta e ao mesmo tempo uma mensagem de esperança. Deus abençoe a todos.